A gente acha tão bonito, né, essa questão de doação, quando a gente fala assim, nossa, fulano doou, ou essa pessoa se doa de um jeito, se doa do outro. A gente acha lindo, mas é tão difícil a gente mesmo se doar, ou entender o que é doação. E muitas pessoas falam, nossa, mas eu me dou para aqui, eu faço favor para um, faço para outro, eu estou sempre aberto, isso, aquele outro. Mas é muito equivocado essa nossa questão de doação. Primeiro vamos entender que a doação, ela é o que parte do nosso coração e aquela vontade natural de você contribuir. E que numa doação não existe uma cobrança mínima e nem expectativa mínima do que a pessoa irá fazer com aquilo. É da sua natureza doar, é da sua natureza compartilhar. Então você não fica naquele sentimento de, nossa, eu doei isso para alguém, então automaticamente você acha que vai criar uma auréola de bondade em cima de você. Os sinos vão tocar, din, 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 dom, 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 olha o que eu acordei, nem, 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 nada disso vai acontecer, neném. Acho que eu queria ser cantora, sabe? Quando tem uma voz desgraçada, fica aproveitando esses videozinhos para fazer essas coisas, né? Mas vamos lá. Então, não existe este sentimento de, olha como eu sou boa porque eu estou doando. Não. É da sua natureza fazer isso. Você não vai criar esta auréola de santidade em você. E nem que as pessoas venham a te olhar desta maneira. Então, geralmente, quando a gente faz uma doação, a gente está... ou quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente está querendo alguma coisa. Tem gente que diz assim, nossa, Maura, eu faço muita doação, mas para minha família, porque eu tenho uma condição financeira melhor do que eles. Então eu estou sempre ajudando minha mãe, meu cunhado, minha sobrinha, estou sempre ali dispondo financeiramente, tempo, tudo para eles. Então o meu trabalho de doação fica ali para eles. Aqui tem um grande perigo para a gente prestar atenção. Primeiro, quando existe essa pessoa que tem uma condição financeira melhor e faz esse monte de doação para a família, pode lá no inconsciente dela, ela se achar sim mais do que todos e esperar minimamente um respeito diferenciado. Como que vão fazer isso comigo se fui eu que ajudei fulana, fui eu que te ajudei a se formar, fui eu que isso? Espera-se que as pessoas tenham esta visão para consigo mesmo. E quando isso não vem, a pessoa que está lá, que ajudou toda a família, ela se sente, nossa, as pessoas não são gratas, se sente assim, sabe, injustiçadas. Principalmente se alguém faz alguma coisa e não a chama. Então, quer dizer, ela está esperando este lugarzinho na cabeceira da mesa de toda a família. E se isso não vem, elas ficam mal. E quando a gente faz uma real doação, a gente não espera nada. E daí a pessoa nem iria se lembrar da faculdade que ajudou a sobrinha a fazer. Aquilo passaria totalmente no esquecimento. E o que eu estou dizendo? Que quem doa, esquece. Quem recebe, nunca esquece. Uma real doação. Quando a pessoa que recebe também se sente na cobrança de devolver, ela não recebeu na gratuidade, porque ela criou numa cobrança. Quando você recebe uma doação, você está livre. A doação te torna livre de qualquer compromisso com o doador. Mas você vai sentir um abastecimento no seu coração, porque a doação vem do coração. Então, se é de coração para coração. E aquele que recebe vai receber também com o coração. E ele não vai ficar, nossa, eu recebi isso, agora eu tenho que devolver alguma coisa para essa pessoa. Se este sentimento passa, é porque também o que recebeu não veio tão de coração. Ou também pode até ter vindo de coração, mas fica na noia da pessoa que acaba cortando o fluxo desta doação. Na noia de, então, eu não quero receber. Tem aquelas pessoas que não querem receber, porque receber para elas é um sinônimo de fraqueza, de menos. Então, de se sentir humilhada ali. Ai, a pessoa está me dando porque eu não tenho. Então ela não quer nem receber, ela trava isso. Tanto é que tem pessoas que falam assim, é melhor dar do que receber. Não sei por que isso. Quem fala isso acha que quem dá está numa posição acima. Olha aqui. A doação já saiu pela culatra. E quem recebe está numa condição abaixo.
Então, a hora que a gente fala de dar, tanto quem dá como quem recebe, é este fluxo da doação que faz com que o meu coração pulse e o coração do outro pulse. Quando a gente cria essa disparidade, achando que quem dá é mais, a gente já está barganhando e fazendo qualquer outra coisa menos doação. A gente está comprando o afeto, o carinho, o respeito. Comprando qualquer outra coisa. Então é uma compra. E é uma compra danada essa. Porque é uma compra onde não se deixa claro o produto que está se vendendo, nem tampouco quanto ele custa. Né? Porque na hora que você dá alguma coisa, mas você espera um monte de outras coisas, então é aquela história, olha, então eu estou te vendendo isso e em troca você vai me dar R$10. Não, não existe. Em troca você vai me dar respeito, vai fazer tudo o que eu quero. Quando eu falar para você, vem em casa, você vem. Quando eu falar para você isso, você faz. É um preço altíssimo, mas que não está claro. Não está muito verbalizado tudo isso. Já imaginou você comprar uma coisa, você não sabe quanto que é aquilo ali, e vira e mexe o cobrador, está dizendo, mas você lembra que você comprou aquilo? Então você está me devendo isso aqui. Poxa, mas quando é que eu vou terminar essa dívida? Por isso é que cria essa coisa. Aí eu prefiro nem receber, porque vem uma cobrança. Então, quando isso não é doação, isso é um negócio. Daí isso deveria ser claro. Olha, eu vou te dar isso, mas então isso aqui é um empréstimo. Eu estou te emprestando e você tem que me devolve. Então, essa história de que dou, né? Então, faça essa doação, até mesmo nessa questão da família que eu estava dizendo, então eu dou para toda a minha família, e daí falando, olha, eu dou, mas eu não cobro nada, eu não espero nada, não sei o que lá, eu até consigo fazer isso. Tá, mas também não é uma doação totalmente desvinculada, porque se a sua família estiver bem, você estará bem. O doador doa para quem o que o outro vai fazer com aquele dinheiro não vai interferir em nada na minha vida, diretamente. Quando a gente faz uma doação para a família, ajuda uma família, é porque a gente quer que a nossa família esteja bem para nós estarmos bem também. Então existe aí já um ganho direto. A doação não tem um ganho direto. Teve ganho direto, não é doação, é outra coisa. É uma coisa bacana também, é uma ajuda, né, mas não é doação. Por isso que essas doações de família, a gente sempre tem que ficar com o pezinho atrás. Ou você recebe, mas não dê isso o nome de doação. Você faz, mas não dê isso o nome de doação. Você diz, eu contribuo com a minha família, eu ajudo. Tá bom, mas isso não é doação. Percebe? É só isso que a gente está falando. Doação é outra coisa. Doação é quando você doa algo e o que essa pessoa vai fazer com aquilo que você está doando é problema daquela pessoa, você a libera daquilo. Porque você quer simplesmente contribuir com aquilo, com aquela pessoa, para que ela possa fazer o que quiser. Quando você espera reconhecimento, não é doação. Quando você doa, desde que a pessoa faça isso, isso e aquele outro, também você está ali dando, mas você não está liberando o outro. Ela está ali na correntinha, né? Olha, eu te dei isso para você fazer aquilo. Você não fez aquilo? Então o que você vai fazer? Daí você fala, Mauro, mas às vezes a gente quer saber pelo menos que não estamos sendo usurpados, que a pessoa não está fazendo um mau uso do dinheiro. Aí você vai pensar isso antes. Então, se você vai fazer uma doação para uma instituição, por exemplo, você vai ver se essa instituição é idônea, se você confia, né? Se você até gosta desse projeto. Então, você faz. Agora, você não vai depois lá naquela instituição e fala assim, e aí, eu te doei X, aonde que foi aquele dinheiro? Deixa eu ver. Então, você não está confiando, você não está entregando. É uma outra coisa. Você também pode fazer isso. Você fala assim, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro para essa instituição, vou dar esse dinheiro, mas eu quero saber exatamente onde é que vocês vão colocar esse dinheiro. Problema nenhum. Se você deixar isso claro, que você vai fazer isso e saiba que isso não é doação. Né? Isso é uma outra coisa, você está ajudando. Quando a gente ajuda, eu ajudo a pessoa naquilo que eu gosto. Doação eu dou e pronto. Às vezes tem algumas pessoas também que confundem doação com o que elas fazem com os filhos. Eu digo que tudo que os pais fazem para os filhos, eles deveriam ser em título de doação, mas nem sempre são. Né? Porque a gente também tem expectativa com o filho, a gente cobra do filho, a gente fala assim, eu não criei filho para ser isso. Né? Você não sei o que, vai ter que fazer aquele outro, filho meu não faz isso. Né? Então, existe uma cobrançazinha aí, nesse sentido. Quando tudo que os pais têm, eles doam para os filhos. E os filhos vão pegar aquilo que os pais deram e fazer o que eles bem entenderam. Isso é doação. Se os pais jamais cobrarem ou esperarem nada, simplesmente, o que eu tinha, dei para os meus filhos. O que eles vão fazer?
Se eles vão se formar, se eles vão estudar, se eles não vão estudar, se isso e aquilo. Dificílimo isso para os pais, não é? Então também, nem todos os pais conseguem realizar esta doação. Ou realiza uma doação para os filhos, né, em pedacinhos. Talvez algumas coisas eles conseguiram doar, outras coisas não. Eles estão ali investindo. Tem uma coisa muito interessante, que tinha um trabalho, né, que eu realizava de prosperidade, e daí tem uma técnica que eu colocava lá para os meus alunos, que eu vou explicar mais ou menos aqui, não exatamente como é a técnica, mas a gente dividia o dinheiro em cores, né, que seria as cores do dinheiro. Então, se era o dinheiro do consumo era o vermelho, o dinheiro de investimento seria a cor azul e o dinheiro de doação a cor amarela, né? O dourado, que seria ali o amarelo. E daí eu pedia para eles fazerem uma planilha, mas uma planilha meio que como se fosse num círculo. E eles colocassem todas as coisas onde eles gastam, os deixam de gastar, onde é que eles investem, né? Olhassem o fluxo, né, de dinheiro e fosse pintando. Então, pintando todos os gastos em porcentagens, né, dentro dessa, como se fosse uma mandala, né, mas só para ter essa visão do todo e o quanto que a pessoa gasta. E daí, era muito interessante duas coisas. Uma, que a maioria, né, das mandalas das pessoas estavam com que cor? Adivinha a cor que predominava? A cor que eu adoro, vermelho, mas não para estar ali, não é mesmo? Para estar no corpo, em alguma decoração, coisa e tal. Porque era o consumo. Então, consumia-se muito mais do que se entrava. O investimento tinha até, alguns tinham mais, outros, né, tinha um pouco de investimento. Doação, nem aparecia a corzinha amarela. Né? E quando aparecia era uma fininha, bem fininho, né? Uma tirinha bem pequenininha, o resto não. E outra coisa interessante, e isso aqui chocava as pessoas, o quanto que elas consumiam muito mais do que entrava, né? E daí criava-se um buraco, o quanto que esse investimento, né, também não era lá tanta coisa e a doação que era nada. Mas uma coisa que me chamava atenção e chamava pouco a atenção deles era que na área do investimento eles colocavam ali os filhos, todos os gastos de estudo com os filhos, educação, parará, todas as coisas de filhos, eles colocavam como investimento. Eu falava assim, bom, então você está investindo no seu filho. Isso é um termo que a gente usa, eu investi no meu filho. Se você investe todo investimento, supõe-se um retorno e um lucro. Qual é o retorno que você está esperando deste investimento que você está fazendo para os seus filhos? E está claro para ele que você está investindo neles? Então, daí ele falou assim, não, é uma doação, é uma forma de dizer. Não é só uma forma de dizer, é uma forma de pensar. É uma forma de agir. Por isso que a gente cobra dos filhos, porque a gente está investindo neles. Investindo que ele nos dê algum retorno. Mas não dizemos claramente isso para ele. A gente coloca aquela auréolazinha de bondade, olha como eu sou um bom pai, uma boa mãe, estou te dando tanta coisa, a melhor escola, me esforçando, não sei o quê. Porque eu estou investindo, ou seja, eu quero que você então se forme, trabalhe e comece a me pagar também, né? Por isso que muitos pais, quando chegam lá no final, eles acham que os filhos têm obrigação de cuidar deles. Lógico, eu investi, tem que ter obrigação. Não é um carinho, não é um afeto, então eles recebem aquilo como não fez nada do que a sua obrigação. Já te dei tanto, você tem que me devolver mesmo. E aí os filhos até fazem, mas também fazem com aquele rancinho, porque sabe que existe uma cobrança de algo que eles não assinaram antes. Né? É uma dívida em que isso não foi acordado. Então, se você tem essa mentalidade em relação aos seus filhos, também não há problema nenhum. Só senta com eles desde pequenininho e diz tudo que eu vou fazer para vocês, vocês vão fazer para mim depois. Eu não acho isso correto, mas até aí é eu que não acho correto. Mas se você acha isso correto, então deixe isso claro, seja no mínimo justo com essa pessoa, até ela saber o que ela está assinando embaixo. Daí ela vai poder avaliar se ela vai querer estudar fora ou não, se ela vai querer estudar num colégio mais em conta, qual é a despesa real, né? Colocar isso em juros, correção monetária, para saber o quanto vai ter que te devolver depois. E também em questão de tempo, o tempo que você disponibiliza com eles, você tem que dizer, olha, eu disponibilizei aqui 50 horas, 1000 horas. Então também lá, mais tarde, você vai ter que disponibilizar essas horas. Isso tem que ficar claro. Né? Se isso estiver claro, né? Tudo bem. Apesar de que eu costumo dizer que mesmo que você contabilizar tudo isso, né, saiba que você está colocando um investimento onde vai ter um certo, né, declínio. Você não vai nunca conseguir ser ressarcido 100% de tudo aquilo que você doou.
tudo aquilo que você deu, tudo aquilo que você emprestou. Não vai ser. É humanamente impossível. Porque se uma pessoa fosse restituir os pais 100% do que eles fizeram por um filho, ele não tocaria a vida deles. Então, na hora que você faz essa cobrança, você também tem que saber que você está dizendo assim, então não viva a sua vida, tá? Eu estou criando aqui um porquinho para esse porquinho depois me sustentar, não para ele ter a vida própria dele. Porque se você quer que teu filho tenha vida própria, então saiba que você não vai ter essa restituição. E se você tiver essa restituição, você não criou um filho, você criou, né, um objeto para você. Para ti, né, para que você pudesse se beneficiar de tudo aquilo que você colocou naquele objeto. Também não há problema nenhum, desde que você deixe isso claro para você. Nós estamos aqui falando de consciência, né? Consciência do que é uma doação. E daí, quando a gente começa a pensar nisso, você fala, uau, acho que eu não dou é nada, né? O que é que eu dou? Que a gente começa a ver que essa preciosidade, né, a gente não faz, a gente é muito egoísta, que a gente está sempre pensando em nós. Que mesmo nos momentos que a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, a gente está fazendo por nós. Daí a gente adora chamar as pessoas de egoísta. Ei, seu egoísta, não pense em ninguém, seu egoísta. Egoístas somos todos nós. Dificilmente você pega alguém que pensa no outro, dificilmente ao longo do seu dia, não estou nem dizendo vida, né? Pega um dia seu e fala, neste dia, qual foi o meu pensamento e envolvimento para com o outro? Totalmente despretensioso de alguma coisa que viesse retornar para mim. Pega um dia só. Você vai ver que naquele dia você usou as 24 horas do seu dia só para si. E achando que fez um monte de coisa para os outros, mas não, porque tinha essa barganha, tinha essa troca. Eu tenho lá o Renascimento, né, que é uma instituição filantrópica, né, de voluntários, onde a gente trabalha com a espiritualidade, o autodesenvolvimento, né? E dentro dessa instituição, algumas pessoas, né, às vezes fazem as doações em espécie. E é muito interessante porque durante todos esses anos que o Renascimento está ali aberto, as pessoas que realizam essas doações, não digo todas, mas muitas delas, elas não conseguem realizar no anonimato. Né? Ainda mais eu falei assim, olha, então tem aqui, quem quiser fazer doações, tem aqui uma caixinha, vocês coloquem o que vocês quiserem e pronto, sem problema nenhum. Essa caixinha não vinga, não tem, porque não tem ninguém ali sabendo e percebendo que eu estou colocando ali um X de dinheiro. É engraçado isso, elas precisam de ter alguém que diga, você, João, está aqui doando para essa instituição tanto, muito obrigado, piriri, para colar. Eles precisam, no mínimo, de que alguém saiba o que eles estão ali colocando. Porque simplesmente fazer uma doação a seco, sem nada, ou então fazer uma transferência bancária e pronto, depois só, né? Vou fazer uma transferência e pronto. Não. Então, essa necessidade de sermos reconhecidos com aquilo que estamos dando. Isso bate numa vaidade. E além de bater numa vaidade, também bate em que as pessoas saibam que dentro dessa instituição que eu estou dando, que eu estou doando algum valor em espécie, para que eu possa ter algumas regalias também. E isso já aconteceu assim, algumas vezes de uma forma muito, muito interessante, né? De tantas pessoas, né, irem realizar, olha, amor, estou dando isso, estou colocando aquilo, estou fazendo aquele outro, e eu falo assim, obrigada, né, que bom, né, agradeço, fico feliz que a pessoa está fazendo aquilo. Mas daí também vem uma cobrança depois, quando elas querem ou ser atendido na frente, ou passarem, não sei o que lá, elas se acham no direito, porque elas doaram alguma coisa em dinheiro, então elas têm o direito de passar na frente das outras pessoas, de um fluxo que a gente ali colocou. E a hora que a gente fala, não, você tem que entrar ali no final da fila, a pessoa se sente indignada, mas como assim? Eu contribuo com essa instituição e na hora que eu preciso, eu não posso ter? Não, na hora que você precisa, você pode ter, como todas as pessoas, na hora que precisa, elas têm. Mas há uma lista de espera. Por que você acha que você tem que vir na frente? Você comprou este lugar? Ele nunca esteve à venda. Você acha que você comprou quando você deu aquele dinheiro. Mas isso não estava, né, em nenhum momento. Isso estava na sua cabeça, sinto muito você se decepcionar com você. E isso deixava a pessoa muito irada, muito indignada, muito injustiçada. Então, veja, em nenhum momento ele estava fazendo uma doação, ele estava comprando uma vaga, caso ele viesse precisar de alguma ajuda. Né? No momento que ele quisesse. E deixando todas as outras pessoas, ou todo um fluxo ali. Quer dizer, não é? Mas isso é que a gente faz, quando a gente ostenta uma doação. Por isso que
deixar só uma caixinha não funciona? Porque ninguém vai ver. E depois, na hora que eu precisar, como vão saber que fui eu que doei aquele tanto? Eu vou ter que ficar na fila como todo mundo e ainda ter que ficar pagando aqui? Ah, não. É uma coisa doida, né? Então, é assim que acaba funcionando essa questão da doação. Bom, e para encerrar este nosso assunto aqui com chave de ouro, eu vou trazer o quê? Uma fala de Jesus. Uma das falas que eu acho mais lindas e significativas nessa questão de doação. Que ele diz que estavam todos ali, né, no templo, e várias pessoas fazendo as suas doações e colocando, e daí vinham todas aquelas pessoas colocando um monte de dinheiro, e daí nisso vem uma mulher e coloca apenas uma moedinha. E daí Jesus diz que aquela fez a maior doação de todos. Então, o que é essa doação? Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma que é a humildade. Porque muitas pessoas, elas acabam não doando, porque falam, mas eu vou dar só isso, né? Isso aqui não é nada, eu só tenho isso. Então, elas começam a se sentir menos por terem pouco. Ao invés de falar assim, eu tenho tudo isso, o que eu tenho é isso, e isso eu dou, sem nenhuma vergonha de achar que é muito ou que é pouco. Então aqui também ele está dizendo que os outros estavam dando um monte porque também tinham bastante para dar e estavam ali se envaidecendo. Olha, eu sou tão rico que eu consigo dar este tanto aqui. Né? E também, em cima de tudo isso, dessa vaidade, dessas trocas, né? De ficar lá no palanquinho em cima, porque está dando. Aquela pessoa não. Aquela mulher simplesmente ela foi, deu tudo que ela tinha, tudo que ela podia dar naquele momento, sem se sentir menos. Então, você imagina, né, que tem lá uma caixa, né, um cesto, onde tem gente que coloca lá R$1.000, 500, 100, e daí você entra passando ali, tic, 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 e tira R$1 e coloca R$1, né, e sai, né, feliz de estar colocando ali R$1, sem se sentir menos. Acho que foi mais ou menos essa cena que eu visualizo. Né, quando ele fala assim, olha a grandiosidade, não teve vaidade. Soube exatamente o que ela podia dar e deu aquilo que podia. E não está dando aquilo para fazer nenhuma barganha. Né? E nem está querendo se envaidecer com nada disso. Então, a doação ela consiste nisso. É a quebra total da vaidade. É a humildade de reconhecer o que eu posso e o que eu não posso. E aquilo que eu posso, eu vou e faço de coração. Sem esperar absolutamente nada em troca. Sem esperar aplausos, nem recompensas. Simplesmente vou naquilo que eu tenho. Não quero mostrar para ninguém. Não quero me exibir o que tenho. Não, simplesmente estou fazendo um ato de coração. E nisso deixo o outro totalmente livre. É a liberdade que a doação se apresenta. Quando eu dou, eu deixo o outro livre. Quem doa, esquece. Quem recebe, jamais esquece. Porque quando você recebe algo de coração, de amor, você guarda isso na gratidão. E essa força da gratidão de quem recebe o impulsiona a repetir e fazer o mesmo. Não necessariamente para a fonte doadora, mas para que ele, a partir desse instante em que foi abençoado por uma fonte doadora, consiga também ser esta fonte de doação. E é assim que a roda da vida cresce. A gente recebe da vida, se abastece, continuamos dando para a vida e vamos. A gente não espera que essa roda da vida retorne para nós, porque nós confiamos na fonte que existe da abundância divina em cada ser humano que é capaz de contribuir e de compartilhar todas as bênçãos que passam na própria vida, sem esperar nada em troca, porque já se tem tudo. Este é o sentimento mais pleno da riqueza do ato de compartilhar o banquete da vida. Obrigada.